Aleluya. Bendiciones, hermanos. Hay alegría en tu corazón. Amén. ¿Tienes creído? Si tienes creído, seguramente estás confessando, declarando, liberando a palavra. Glória a Deus. Um privilégio, mas outra oportunidade de estar aqui com vosotros para compartilhar uma riqueza, a gloriosa palavra de Deus. Amém? Então, estamos aqui em nosso 19º dia de ayuno, já estamos terminando nosso ayuno. Há muita alegria, há muita unção de Deus, muita vida de Deus, e eu estou seguro, hasta el domingo Deus hará grandes coisas. Amém? Eu estou seguro disso. Podemos sentir o mover de Deus, podemos ver as coisas de Deus sucedendo em nossa vida, em nossa igreja, em nossa cidade. Amém? Então, eu queria, juntamente contigo, declarar, não? Ler com vosotros o versículo e logo nós vamos a declarar com fé em nome de Jesus. Amém? Então, o versículo de hoje se encontra em 2 de Coríntios, capítulo 8, verso 9, que diz: Porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, sendo rico, para que vosotros com su pobreza fuesseis enriquecidos. Aleluia. Versículo poderoso da palavra de Deus. Amém? Então, vamos a llena tu coração de fé. Não basta solamente ler com os olhos. Amém? Há que crer e confessar. Há que declarar, liberar com a boca. Amém? Então, se estás com tus células, se estás solo, se estás em família, amém? Não deixe de confessar em voz alta, em nome de Jesus. Não? Então, vamos a declarar: Eu conozco a graça de Cristo. Ele tomou meu lugar em la cruz. Ele se hizo pecado para que eu fuera hecho justiça de Deus. Ele tomou mi pobreza para que eu pudiera ser rico. Eu rechazo toda pobreza. El Senhor me suple em todas mis necessidades. Por la gracia eu sou próspero. Eu nasci em Cristo para a justiça, sanidade e abundância em todas as coisas. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, neste momento, agora vamos a orar. Amém. Estamos orando aí por mínimo 3 pessoas. Há pessoas que estão orando por mais. Glória a Deus por isso. Amém. Eu, como eu disse, estou declarando, chamando a existência para mis vecinos, os de abaixo e os vecinos de la planta baja. Estou orando, declarando. Já temos uma certa amistade, mas eu creio que Deus nos enviou para ser canais de Deus sobre suas vidas. Amém? Então, vamos orar nesse sentido, pedindo que Deus pueda alcançá-los com seu amor que é ancho, largo, alto, profundo, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por essas pessoas, Senhor, que hemos apontado. Senhor, nós outros cremos que Tu eres poderoso, Senhor, para ser muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Senhor, Tu nos llenaste desse amor, Deus, e queremos transbordar esse amor. Senhor, nós outros fomos alcançados sem merecer, Deus. E hoje, Deus, não podemos calhar-nos, não podemos calhar-nos. E em nome de Jesus, que Tu puedas usar nossa vida, Deus, para alcançar, Deus, nossos vecinos. Que Tu puedas usar nossas vidas, Deus, dá-nos estratégias, Senhor, dá-nos, Senhor, oh Deus, oh conversações, Deus, que Tu puedas criar circunstâncias, Deus, para que nós outros podamos, Senhor, oh Deus, transmitir vida de Deus sobre essas pessoas. Senhor, eu oro por esta lista, Senhor, que cada um de mis hermanos tem, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ser enviados, oh Deus, que eles possam ser puente, Deus, canais de Deus, Deus, para atrair essas pessoas em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora pedindo sanidade, não? Vamos a pedir e vamos a expulsar esse vírus que é maldito em nome de Jesus, de nosso meio, em nome de Jesus. Assim como todos os dias declaramos em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor, e declaramos
Nós creemos no poder do acordo, Senhor. Estamos em concordância, Deus. Estamos em acordo, Deus, e nós creemos, Senhor, que todo o que atamos aqui na terra, Senhor, é atado nos céus. E nós queremos rechazar em nome de Jesus esse vírus, Senhor, essa enfermidade, o espírito de enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, que rompa, que siga perdendo forças em nome de Jesus. Hemos visto, Senhor, que se está barrando nos contágios, mas nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que isso venha a ser, Senhor, sacado desse meio, Deus. Deus, eu oro por Espanha, eu oro, Senhor, por todas as comunidades autônomas, Senhor. Eu oro, Senhor, se há pessoas, Deus, enfermas, Senhor. Em nome de Jesus, que Tu puedas visitá-las neste momento, Deus. Traindo, Senhor, sanidade, traindo cura, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor, por esta cidade. Oramos, Deus, por nossa igreja, por nossa família. Em nome de Jesus, declaramos um tempo de mover profético do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estar compartilhando agora a palavra que nos toca hoje. Se estás acompanhando, estamos aí em nosso 19º dia e vamos falar hoje de como receber visões de Deus. Amém. Esse é um tema muito importante porque onde há visões e sonhos há manifestação do poder de Deus. Amém? Vamos ver no livro de Hechos, o apóstolo Pedro, a ver o que nos diz. Hechos, capítulo 2, verso 17, que diz: E en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda a carne, e vuestros hijos e vuestras hijas profetizarão, vuestros jóvenes verão visiones, e vuestros ancianos sonharão sueños. Amém? Então, Pedro aqui está dizendo que a maneira de que quando o Espírito derrama sua unção sobre a igreja, a maneira que Deus habla com nós é através de visões, através de sonhos. Então, nós hoje podemos profetizar através de uma visão, de um sonho que é generado, impresso em nossos corações. Ok? Pero quizás tú me puedes preguntar, pero Dios no habla con nosotros a través de la Biblia, a través de la palabra escrita. Mira, Deus habla con nosotros, sí, la base primaria de que Deus habla con nosotros es a través de la palabra, ¿no? Pero Deus genera en nuestro corazón imágenes, ¿no? Que están de acuerdo con base en la palabra de Deus. Nós não devemos despreciar, não? Existem pessoas que não dão muita importância ao tema, pessoas, quando uno te diz, oye, tuve um sonho, oye, tuve uma visão, Deus me deu uma imagem, não? Então, se suele ver que não há tanta importância para o tema, pero essa é a maneira que Deus habla com nós outros, amém? Então, vamos ver que no livro de Números, capítulo 12, verso 6, diz: E ele les dijo, oíd agora mis palavras, quando haja entre vosotros profeta de Jehová, lhe apareceré em visão. Observe, quando haja entre vosotros profeta de Jehová, lhe apareceré em visão. Em sonhos hablaré com ele. É verdade que isso está em la vieja aliança, está en el Antiguo Testamento, pero hoy en la nueva aliança todos podemos profetizar, todos podemos ter sueños e visões, amém? Essa é a maneira que Deus quer, não? Hablar com nós outros. Então, como é que nós vamos a profetizar? Como é a maneira que um discípulo de Cristo vai a profetizar? Tendo primeiramente, claro, sonhos e visões. Amém? Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele tuvo sonhos e visões. Temos aí no Novo Testamento, no livro de Hechos, vemos aí a parte onde havia um homem que era paralítico, não era cojo,
y había un estanque, ¿no? El estanque llamado el estanque de Bethesda, ¿no? Entonces había en ese estanque un movimiento de agua. Entonces, ¿cómo era la manera que Dios obraba en este tiempo, ¿no? ¿Cómo era la manera que las personas eran sanadas? Entonces, había un movimiento de aguas, ¿vale? Entonces, el primero que entrase era curado, ¿no? Entonces, ese estanque simboliza la vieja alianza, ¿no? Entonces, es una ilustración de que la manera de alcanzar la sanidad era por calificarse, ¿no? Também nós vemos que este homem havia um homem, não? Esse homem tinha 38 anos, não? E ele levava 38 anos esperando ser sanado, pero ele nunca podia. Ele disse que sempre chegava um delante de ele e entrava primeiro, não? Essa era a sua queixa. E esses 38 também apunta, não? Para los años, ¿no? Que el pueblo estuvo dando vueltas al desierto. En realidad fueron 40, pero si lees realmente cómo era, entonces vemos que durante 2 años Dios guió el pueblo hasta la frontera. Y luego después, cuando estaba ahí, decidieron no entrar y estuvieron 38 años, ¿no? Dando vueltas. Tú sabes que la Biblia es realmente fantástica, ¿no? Y tenemos mucha simbología y existe una manera de leer el Viejo Testamento, ¿no? Vemos mucha simbología, muchas alegorías y ese estanque de Bethesda, ¿no? Apunta para la vieja alianza, ¿no? Y vamos a ver también que en el libro de San Juan, capítulo 5, versos 19 y 20, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo nacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Repito, y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la sanidad de Dios es para todos, ¿no? Entonces, pero ¿por qué muchas personas no son sanadas, ¿no? Entonces, yo sé de una cosa, Dios no hace falta que Dios nos explique, ¿no? Porque Ele tem suas particularidades, não? Deus sana algumas pessoas e outras pessoas, sin embargo, não recebem a sanidade. Pero lo que toca a nós outros é seguir creyendo que Deus hará com nós outros, seguir creyendo que Deus vai manifestar esta sanidade. Amém? Então, nós outros vemos aí que Jesus solamente hizo lo que Deus lhe mostrou, não? Então, Deus enseña, ¿no? Dios mostra a Jesús, ¿no? Dios mostró la sanidad que él tenía para la vida de este hombre, de este joven, ¿no? Entonces, todo lo que Jesús hizo fue porque le mostró el Padre. Jesús también tuvo visiones y sueños. ¿Por qué? Porque se lo daba el Padre. Amén. Entonces, seguimos. Las visiones son siempre buenas, ¿no? Quizás es una pregunta que tú puedes hacer. Las visiones siempre son visiones buenas, ¿no? Las personas, yo a veces, como estamos aquí liderando la iglesia, muchas personas a veces vienen a contar sueños o visiones terroríficas, ¿no? Malos sueños, ¿no? De tragedia, de muerte, de cadáver, ¿no? Entonces, yo quiero decir que Dios siempre habla con nosotros a través de visiones, ¿vale? Pero existe también el problema, es que el diablo también imita, ¿no? El diablo imita a Dios y él también pone sus sueños, ¿vale? El diablo no tiene el poder de leer nuestra mente, pero él sopla
¿no? Sueños, Él sopla visiones. Entonces, si hay algo que te viene y te trae destrucción, muerte, ¿no? Cosas malas, eso no es de Dios. Amén. Entonces, las visiones del maligno son siempre malas, ¿no? Son de manera de pesadillas que generan angustia, ¿no? Si tú por ventura tienes alguno de estos sueños, alguna de estas visiones, yo te desafío, rechace eso en nombre de Jesús. Y por causa de estos sueños de destrucción, de cadáver, de muerte, existen muchas personas que tienen miedo, ¿no? De pedir a Dios visiones. Existen personas que tienen miedo, ¿no? Porque ¿qué es lo que Satanás genera? Satanás genera miedo y angustia, ¿no? Y lo que podemos ver también es que existen personas que no son convertidas, que tienen visiones también. Pero para eso es necesario un creyente lleno del Espíritu para interpretar esos sueños. Nosotros vemos el ejemplo, ¿no? Bíblico allí en Génesis del faraón, ¿no? Y José del Egipto. El faraón tuvo un sueño, ¿no? Y José fue para interpretar. Nosotros vemos también más adelante sobre Nabucodonosor, que era el rey, y él tuvo también visiones y sueños, y allí estaba Daniel para interpretarlos. Entonces, la pregunta que siempre hacen es si las visiones pueden tener un contenido negativo. Entonces, la pregunta es, ¿las visiones pueden tener un contenido negativo? Sí, yo pienso que sí, pero cuando hay algo negativo, Dios siempre acompaña ese sueño o esa visión con una solución, con un escape, ¿no? Dios no te va a dejar solo. Entonces, si tienes un sueño, una visión de algo negativo, ¿no? Yo estoy seguro, Dios siempre te da el escape. Dios siempre tiene el escape para dar, ¿no? Entonces, cuando una persona te viene a ti y dice, mira, yo estoy viendo enfermedad, yo estoy viendo en tu vida enfermedad, yo estoy viendo en tu vida desempleo. Entonces, ¿cuál es el escape? ¿Cuál es la solución para este sueño? Dios no nos deja solo, amén. Entonces, siempre cuando Dios da un sueño com algo negativo, uma profecia com algo negativo, não? Deus sempre dá a solução, Deus sempre dá o escape. Nós vamos ver aqui no livro de Hechos, não? Um exemplo disso. E levantando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender por el Espírito que vendria uma grande hambre em toda a terra habitada. Observe, então, hambre não é algo positivo, é algo negativo. Entonces vamos a ver lo que sigue. La cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces ellos prontamente se reunieron, ¿no? ¿Y cuál era la solución? Va a haber hambre. Entonces hubo una solución de Dios. Vamos a hacer una recolecta, vamos a juntar, ¿no? Y vamos a hacer una recolecta y Dios está hablando, entonces vamos a actuar según de esta manera. Amén. Amén. Seguimos. Otro punto es que las visiones edifican, exhortan y traen consuelo. Amén. Vamos a ver en 1 Corintios 14:3 que dice: pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. Entonces, edificar, ¿qué significa edificar? Edificar significa levantar, poner hacia arriba, ¿no? No poner hacia abajo. Nosotros vemos que exhortar significa, ¿no? Traer tu identidad, quién eres, quién Dios es, ¿no? Para ti. Y nosotros vemos que consolar, ¿no? Significa traer descanso. Entonces las visiones del diablo, sin embargo, ¿qué traen? Las visiones del diablo, ¿no? Las imitaciones, ¿no? Traen miedo, muerte y destrucción. Amén. Pero quizás tú te preguntes, pastor, ¿cómo yo puedo tener visiones de Dios? ¿No? En la vieja alianza sabemos que solamente algunos hombres, ¿no? Profetizaban. Solamente algunos hombres profetizaban, pero hoy, como
he dicho antes, repito, vuelvo a repetir, en la nueva alianza todos nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes, todos nosotros podemos profetizar, amén, podemos tener visiones, ¿no? Quizás esa sea tu pregunta, ¿no? Pastor, ¿cómo puedo tener visiones de Dios? Vamos a ver en Habacuc, capítulo 2, verso 1 al 3, que dice: sobre mi guarda estaré. O sea, en una torre de vigilancia. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para el que corra pueda leer en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amém? Então, nós podemos ver nesse texto, ponte de guardia, não? Ponte em vigilância, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Estar en vigilancia, poner de guardia. Eso es oración, ¿vale? Entonces, la clave es pedir. Entonces, cuando, ahí también en este texto dice, apúntalas, ¿no? Yo tengo siempre la costumbre, ¿no? De cuando estoy orando, a veces estoy incluso trabajando, pero estoy ahí trabajando en espíritu, ¿no? Y yo siempre llevo conmigo el móvil, ¿no? Y yo siempre uso mucho las notas, ¿no? El lugar donde puedo apuntar las cosas. Entonces Dios a veces me da una imagen, Dios sopla un versículo, y Dios a veces, cuando estoy en fase de preparar el culto, aí, pues Deus me envia uma imagem, não? Então, eu estou sempre apontando, não? Em minhas notas. Então, se tu apuntas, isso significa que tens uma postura de fé, não? Então, a clave é estar em vigilância, a clave é estar velando, a clave é estar em oração. Amém? Então, eu creio que eu tenho visão de Deus para esta cidade. Deus me dio visión. Yo estoy esperando el cumplir, ¿no? El mover de Dios sobre esa ciudad. Yo creo que Dios me trajo aquí para un propósito. Entonces Dios me dio visiones, ¿no? Amén. Entonces, pero ¿cómo es eso en la práctica? ¿No? ¿Cómo es eso? A veces tenemos visiones de ojos abiertos, pero sin embargo, a veces esas visiones son de ojos cerrados. Y Dios nos trae una impresión en nuestro corazón, ¿no? Dios nos hace ver a través de nuestro corazón, es una impresión fuerte, en que nosotros vemos algo de la parte de Dios. Pero ¿cuál es la llave espiritual? Es 3 letras, TSD, tiempo de solitud con Dios. Entonces, muchas personas, ¿no? Pasan mucho tiempo en la tele, con ordenador, con los móviles, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nada en contra de eso? Eso no es pecado, ¿no? Porque últimamente muchas preguntas que las personas nos hacen es pecado, es pecado, es pecado. No, no vaya por eso, ¿no? Lo que nosotros tenemos que saber es que no piense es recibir visión de Dios para tu matrimonio, visión de Dios para tu trabajo, para tu ministerio, si estás todo el día involucrado en la tele o en otro entretenimiento, ¿no? Entonces el secreto del libro aquí es, esté en vigilancia, ¿no? Entonces pregunta a Dios cómo Él te ve en tu matrimonio, pregunta a Dios cómo Él te ve de líder, cómo Él te ve de pastor, cómo Él te ve. Yo siempre pregunto a Dios, ¿cómo tú ves esta iglesia en Badajoz? Senhor, dime, muéstrame, Senhor, como tu vês essa igreja. Senhor, como tu me vês a mim. Amém? Então, busque a Deus, eu estou seguro que Ele vai dar. Então, mientras eu oro, Deus vai traindo imagens. Amém? Então, há algumas observações que há que ter, não? Então, não espere, não? Profecias para as nações. Amém? Deus é um Deus sencillo, sí que existen profecías para las naciones, pero esperen algo sencillo, amén. Entonces, otro punto que hay que observar, que si es muy largo, certamente no es de Dios,
¿no? Porque Deus nos dá visões, as visões de Deus são simbólicas, ¿vale? Então, sempre quando alguém vem contar-te uma larga história de meia hora, provavelmente isso não é de Deus, não? E para finalizar, as visões sempre são simbólicas, ok? Vemos no livro de Oséias, capítulo 12, verso 10, que diz: E é hablado a los profetas, e aumentei a profecia, e por meio de los profetas usei parábolas, não? A versão em português diz símiles, não? Que apunta para símbolos, não? Então, esse é o meio, não? Que Deus habla com nós outros, não? Símbolos. Nós outros vemos que as coisas de Deus são sencillas e são simbólicas. Que vês? Eu vejo as 7 vacas magras, 7 vacas gordas, não? Recuerda? Não? Então, e logo no Novo Testamento, esse foi o faraó, não? Então, e logo Pedro teve uma visão. Que vês, Pedro? Eu vejo vários animais, não? Que são puros, não? E Deus lhe disse: mata e come, não? Então Deus estava dizendo a Pedro que ele deveria predicar o evangelho aos gentiles, amém? Então Deus quer manifestar seu poder. Para concluir, eu te repito isso: Deus quer manifestar seu poder através de sonhos e visões. E eu hago uma chamada a ti, não? Vamos a viver este ano caminhando em visões, em sonhos, buscando a Deus, profetizando. Não tenhas medo de profetizar, amém? Eu queria terminar orando, amém? Vamos orar pedindo a Deus, clamando a Deus que nos llene de sonhos profundos, intensos, marcantes em nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, sobre a igreja, Senhor, que está em Espanha, Senhor. Senhor, eu creio que a maneira que tu hablas com nós outros, Senhor, é através de sonhos, através de imagens em nosso coração. Senhor, eu te pido, Senhor, sobre aquele que está allí, Senhor, em la igreja, Senhor, aquele que está ajudando, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, derrama tu Espírito sobre ele, Senhor, que genere imagens profundas em seus corações, Senhor, a respeito, Senhor, de seu matrimônio, a respeito, Senhor, de seu ministério, de seu trabalho, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus. Deus, eu creio, Senhor, que nem olhos ouviram, nem ouvidos vieram, nem ouvidos ouviram os planos que Deus tem preparado. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo o mover de Deus sobre esta igreja. Senhor, eu creio que nós outros vamos avançar como nunca, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que uma grande cosecha, Senhor, nós outros vamos a ver neste tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te bendiga. Nos vemos. Estamos aí esperando o domingo para entregar esse ayuno em comunhão, em festa, em alegria. E há mais de Deus.